Bom, uma outra questão, né? O André está dizendo, o jornal está muito didático hoje e nós queremos ter um jornal didático para a gente poder, estou falando aqui eu também, para a gente poder entender o que está se passando. Veja bem, semana que vem volta aquela questão toda para o plenário do Congresso. Saber o seguinte, afinal, a tal meta fiscal que foi mudada, né? E já explicamos para você por várias formas por que ela foi mudada, passa ou não passa no Congresso? Eu não sei. Suponha que, vamos por hipótese, suponha que ela não passe, o que é que vai acontecer? Eu não faço a menor ideia. Mas o nosso comentarista aqui é o Richard Rittenben, está aqui comigo e a gente vai conversar sobre isso. Richard, bem-vindo então aí. Boa noite, Heródoto. Olá, tudo bem? Bem-vindo. Obrigado. Bom, Richard, suponha que, por hipótese, que não passa a reforma fiscal. O que nós fazemos? Pegamos o passaporte, se mandamos para o aeroporto e vamos embora? Não? As consequências são bem ruins, né? E recapitulando, né? Legalmente, o governo tem uma autorização que foi aprovada de todos os tributos que forem arrecadados. Ele vai ter as despesas dele, não financeiras, ou seja, sem contar os juros da dívida. E ele tem autorização legal de provocar um rombo de 139 bilhões. Só que ele viu que esse rombo é insuficiente, que o rombo vai ser maior. Então, ele foi proposta, né, a alteração, a revisão da meta para um rombo de 159 bilhões para esse ano. Foram alterados também em 2018, 2019, 2020. 2020, Heródoto, que tinha uma previsão de ter um superávit finalmente, foi revisto também para um déficit. E aí aquela questão, mas para isso tem que ser aprovado pelo Congresso Nacional, porque tem que ser autorizado, né? Senão você fere a lei de responsabilidade fiscal. Então a primeira consequência imediata seria a seguinte: primeiro, todo mundo ficaria assustado, vendo que o governo literalmente teria perdido, então, o capital político dele para aprovar qualquer tipo de reforma, se ele não consegue nem aprovar simplesmente uma revisão da meta fiscal. Não aprovada a revisão da meta fiscal, aí tem outras consequências. O que ele tem que fazer? Ele literalmente vai ter que paralisar obras, vai ter que fazer cortes, é o chamado... E se não passar, vai ser vai dar um pereré, como se fala por aí. Isso, exatamente. Vai ter praticamente uma paralisia total do governo, porque se a meta fiscal ela não é cumprida, aí você tem uma série de desdobramentos legais. Primeiro, vai ser violada a lei de responsabilidade fiscal, pode ser considerado... Uma pedalada ou não? Pode ser considerado um crime de responsabilidade, violação da lei também orçamentária, infrações administrativas. Então, assim, pode ser interpretado de diversas formas essa violação da lei e todas elas bem ruins, assim. Então, a gente pode ter um rebaixamento também das agências de risco, da nota do Brasil, ou seja, o custo das empresas brasileiras de captarem recursos no exterior vai ficar ainda mais caro. Então, assim, é muito ruim mesmo, assim. É uma situação que a gente espera que não aconteça. Agora, Richard, o governo não aprovou aquela lei lá, dizendo que no ano seguinte só se pode gastar o que se gastou no ano anterior, mais a inflação? Isso. Excelente questão, Heródoto, que assim, a gente está falando muito de ajuste fiscal e também tem um tom meio sombrio, pessimista. O que poucas pessoas perceberam é que o teto dos gastos, que estipula quanto que vai ser gasto, depois a inflação do ano anterior e corrige, se é violado esse teto, o que acontece? Os órgãos públicos, eles não podem mais conceder nenhum tipo de aumento, não pode criar nenhuma despesa nova, nem criar concursos, ou seja, eles ficam com as despesas meio que congeladas naquele patamar até voltar a se enquadrar. Então, assim, matematicamente, no longo prazo, em algum momento, se ficar furando o teto o tempo todo, em algum momento essa despesa ela vai cair abaixo da receita, porque as receitas do governo, elas andam muito com a atividade econômica, com o PIB. Então, a economia, mesmo que crescendo de forma gradual, no longo prazo, é como se a gente estivesse falando de uma forma simples. O ajuste fiscal já foi feito. Agora, no curto prazo, o que as pessoas também têm que entender é que a gente precisa mexer nas despesas obrigatórias. E, para isso, só mexendo na Constituição. Não tem atalho. A gente tem que mexer na Constituição, que aí envolve reforma da Previdência, cortes de privilégio, como o jornal mostrou muito bem, o número de assessores que um senador tem, auxílio isso, auxílio aquilo. Então, todas essas questões a gente tem que mexer na Constituição, tem que mexer na legislação, não tem jeito. Bom, é possível, eu vi em algum lugar, não me lembro onde, dizendo o seguinte, que a dívida em relação ao PIB
pode chegar em um período curto de tempo a 84% do PIB. Pode chegar lá. Já estamos quase lá. Já estamos quase lá? Já estamos quase lá. Ela pode, inclusive, num cenário mais pessimista, ela pode chegar a quase 100% do PIB. Então, porque leva um tempo. Fatores que afetam a dívida pública. Primeiro, né, o governo tem que fazer a lição de casa. Tudo que ele arrecada e gasta tem que sobrar um dinheirinho para ele pagar os juros da dívida. O que está acontecendo hoje? Tem esses 159 bilhões de rombo que eles querem revisar a meta. Como é que eles vão pagar isso? Vão lá no mercado se endividar, mais dívida. Só que ainda tem os 300 bilhões dos juros da dívida. Novamente, mais dívida. Só que tem um lado bom, né? Nos últimos tempos, a gente viu que o Banco Central tem reduzido a taxa de juros, então o custo da nossa dívida caiu. Então, basta agora, no curto prazo, a gente ter um equilíbrio mínimo ou pelo menos estabilizar essas despesas, a gente já começa a entrar numa trajetória mais sustentável da dívida pública, ela sobe ainda alguns anos e aí depois ela começa a cair. Sim. Isso vai levar quanto tempo? Aí é uma questão aí para começar uma trajetória por volta aí de 2020, 2021 e por aí. Outro ponto interessante, você vê como o lado das receitas está difícil, a gente viu que a juíza, mais uma juíza, né, suspendeu os aumentos né, do PIS/COFINS na gasolina. Um dado interessante, por dia, cada dia que fica proibido isso, o governo deixa de arrecadar cerca de 79 milhões de reais. 79? Ele perde 79? É o governo, porque é imposto, não é o custo da gasolina, né? É isso, exatamente. Não é a Petrobras que deixa de receber, é o governo. Não, é isso, exatamente, é o tributo. É o tributo. E eu fiz até uma pesquisa para o portal R7, que da gasolina brasileira. Se a gasolina brasileira tivesse o mesmo imposto dos Estados Unidos, quanto ela custaria? Ela sairia de R$ 3,70 aí para R$ 2,49, que a alíquota lá é 21%, aqui é quase metade só de imposto. Isso lá nos Estados Unidos? Isso. E se fosse a alíquota do Alasca, que é 13%, aí, que é a menor alíquota dos Estados Unidos, aí a gente estaria pagando, sabe quanto da gasolina? R$ 2,29. 2,29 litro da gasolina? 2,29, Então acho melhor não mudar para lá. O nosso comentarista, o Richard Rittenband, aqui conosco. Richard, outra questão que eu queria te perguntar é o seguinte. Você lembrou agora que a taxa básica de juros está em 7,5%? Não, ela está 9,25 e agora em setembro a tendência é ela ir para 8,25. E quem sabe chegar a 7 e pouco? Então a expectativa é que até o fim do ano ela chegue por volta disso, entre 7 e 7,5, exatamente isso. Por que os juros do cartão não caem mais e também do cheque especial? Olha, Heroto, o spread bancário brasileiro realmente é um grande enigma. Obviamente você tem tributos, inadimplência, tem uma parte dos recursos que os bancos têm que deixar depositado no Banco Central, mas como você tem um ambiente de pouca competição, pouca concorrência, então você tem margem, né, de lucro assim elevada e eu acho esse ponto assim fundamental. A economia já está retomando, recuperando de forma gradual e ela só não foi mais forte porque as pessoas ainda estão muito endividadas. E as empresas também, elas têm dificuldade de conseguir capital de giro. Então é como se a gente tivesse consertado o carro, que estava todo avariado, e agora faltou a gasolina. Falta só colocar a gasolina no tanque e o carro sai andando. Então é fundamental que esse spread bancário se reduza e as pessoas consigam ter acesso a essa redução que o Banco Central vem fazendo, porque não está chegando ainda na ponta do consumidor e das empresas. Você acha que funciona? Funciona baixar o spread bancário da Caixa Econômica e do Banco do Brasil, como aconteceu no passado? Não esse tipo de intervencionismo a gente chamaria até de intervencionismo ingênuo. A gente tem que criar mecanismos de incentivo e deixar as forças do mercado agir, não é verdade? Obrigado. Eu que agradeço. Até pronto, obrigado. Bom, aí são as explicações, a participação, o comentário, a opinião, né, do nosso convidado, que é o Richard Rittenband. Em 30 segundos, a gente volta.